crianças. Vamos abrir a palavra, queridos, no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. E aí a gente vai estar lendo, de forma alternada, dos versículos 1 a 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8, texto que já está aí projetado. Então vamos fazer assim, eu vou ler o primeiro versículo, os versículos ímpares, e os irmãos lerão juntos os versículos pares, o versículo logo a seguir. Então, vamos lá? A gente vai ler do versículo 1 até o 8. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de rasgar e tempo de consertar, tempo de calar e tempo de falar. Amém. É muito fácil, queridos, a gente associar o tema da nossa série de mensagens a uma atividade, né? Então a gente fala de servir. A gente pensa em fazer alguma coisa. É o contrário de a gente não fazer nada, né? E você começa a olhar essa série e pensar assim, bem, o pastor quer que você trabalhe mais na igreja. Pode ser, também é importante. Mas será que o conceito bíblico de servir se resume, se limita a fazer alguma coisa dentro da igreja? Sabemos que não. Nossa última pregação, em João capítulo 6, vimos que nós servimos a Deus servindo pessoas, dentro e fora da igreja. O serviço ao Senhor não se restringe ao espaço físico da comunidade. Mas, seja como for, ainda assim, o conceito, a ideia de servir é muito fácil de ser traduzida no ativismo. Então, bora trabalhar na igreja, atuar em todos os times, participar de todos os ministérios. Quanto mais atividade na igreja, pela igreja, mais servo de Deus você será. Só que não. O problema não é a gente servir, se envolver, participar dos times da igreja. Isso é bom. É parte do nosso compromisso com o reino. Porém, servir a Deus envolve uma dimensão maior. A resposta também não passa por a gente se envolver todos os dias em algum tipo de projeto social ou ações de caridade. Ainda que você seja alguém muito comprometido em servir ao próximo, e que todos os dias você faça algo bom para conhecidos e desconhecidos, isso também não esgota a ideia bíblica de servo. Porque nem sempre servir a Deus é fazer alguma coisa. Nem sempre servir é agir, nem sempre requer esforço físico. Há momentos em que servir a Deus com fidelidade será não fazer nada. E é por isso que a gente veio aqui para esse texto de Eclesiastes, no capítulo 3. Ele nos lembra dos diferentes momentos. Nesse sentido, há tempo de agir e há tempo de esperar. Há tempo de falar
há tempo de ficar em silêncio, há tempo de correr, há tempo de ficar parado. Mas em todos esses tempos, nós somos servos de Deus. Não somos servos apenas quando agimos, empreendemos, trabalhamos. Então é sobre isso que eu queria conversar com você nessa manhã. Não se trata naturalmente de um incentivo à preguiça, à omissão, à falta de compromisso. É pensarmos a partir do Evangelho, a partir das Escrituras, situações em que intencionalmente servimos a Deus, sem estarmos envolvidos em algum tipo de tarefa, trabalho. Nesse sentido, o primeiro aspecto dessa forma de servir a Deus é que é o que podemos chamar de serviço de espera. Lamentações capítulo 3 diz para a gente que é bom aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Às vezes, irmão, servir a Deus é apenas esperar. Assumir a sua posição na torre de vigia. O profeta Abacuque, lá no capítulo 2 do seu livro, ele diz que se colocaria numa torre, numa posição de sentinela, aguardando o que o Senhor iria fazer. Servir a Deus significa, às vezes, escolher esperar. Há um movimento muito interessante que justamente traz esse slogan, né? Eu escolhi esperar, que é o compromisso de esperar o casamento para iniciar uma vida sexual. É uma importante aplicação desse princípio. Na área da sexualidade, enquanto não somos casados, servimos a Deus esperando. E as tentativas de acelerar esse processo geralmente dão errado. Então, nessa e em outras áreas da vida, somos desafiados a servir a Deus esperando o agir dEle. E aí a gente pensa assim, bem, mas e a minha parte? O que eu faço? E a responsabilidade humana? Não estamos excluindo a sua responsabilidade do processo. Acontece que há tempo para tudo. Há tempo de você agir. Há tempo de você esperar. Só que a ansiedade, essa nossa velha amiga, não nos deixa esperar. Como ficar esperando quando a sua mente não consegue se desligar do problema? Ou você faz alguma coisa ou você enlouquece. Não é assim? E os estímulos da sociedade geralmente são para a gente agir, fazer, acontecer, empreender. É aquela história, você precisa assumir uma posição, uma atitude de vencedor. Você não pode ficar parado. Você precisa se movimentar. Se você não fizer nada, nada vai mudar. Quem quer mudança precisa agir. Ouvimos isso. E eu não nego que existe uma certa dose de verdade. Porém, são pensamentos que normalmente excluem, ignoram o agir de Deus. O esperar do servo de Deus não é um ato de displicência. Não é aquela história assim, estou nem aí, deixa a vida me levar. O esperar do servo de Deus é um ato de obediência. Eu espero, porque eu creio que Deus vai agir. Por sinal, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E o agir de Deus não depende do meu agir. Esperar é um ato de obediência, porque diante do Senhor, eu cumpri minha parte. E agora, é com Deus. Se Ele quiser, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Veja, não existe uma vida de oração sem a disciplina do esperar. Por quê? Porque a oração não é um botão que a gente aperta aqui e Deus atende do céu. Os salmistas nos falam disso várias vezes. Você vai ver lá no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu. O salmista, no Salmo 42, ele se aconselha, dizendo, por que está abatida a minha alma?
Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O exercício da oração é um exercício espiritual da espera. Esperamos porque oramos. Esperamos porque confiamos naquele em quem clamamos. Oramos para continuar esperando. Oramos para não perder a esperança. Oramos para que a tristeza, o medo e a ansiedade não nos impeçam de esperar. Aproveitando aí a dinâmica do aniversário da nossa igreja, eu me lembro do início, lá quando a gente estava, os primeiros meses, semanas, começando a plantação da nossa comunidade, e a pergunta, né, óbvia era: como é que as pessoas vão chegar? Então, naquele momento, a gente podia dividir entre os crentes e os incrédulos, né? Os crentes perguntavam a respeito do quando. Os incrédulos perguntavam: será que vão chegar? E o nosso desafio era entender que existia uma parte que nos cabia fazer, óbvio. Evangelizar, orar, criar relacionamentos intencionais, discipular quem já estava, organizar os times, enfim. Mas há uma parte da igreja que não depende da gente, nunca dependeu. Esperar o agir do Senhor, aguardar no Senhor. A tentação é a gente querer apressar o tempo de Deus. E no caso da igreja, isso simplesmente poderia ter matado a igreja no início, ou simplesmente nos levado a um modelo de comunidade doente, pragmático, empresarial, focado em números, vazio de evangelho. O medo e a falta de fé poderiam ter nos feito desistir da igreja ante as primeiras dificuldades. Servir a Deus com fidelidade é esperar o tempo dele. Mas esperar, irmãos, é cansativo. Por isso, esperar não é ficar à toa. É um ato deliberado de ficar, de permanecer confiando no Senhor a despeito das circunstâncias. Servir a Deus é esperar. Me lembro de uma pessoa específica que lá no início me disse assim: poxa, pastor, eu vou embora porque, olha aí, as cadeiras continuam vazias. Então, como disse o pastor Gerson ano passado, né, gente que vai. Graças a Deus teve gente que ficou. E no tempo dele, teve gente que veio. Gente que continua vindo. Então, graças a Deus, vale a pena a gente confiar no Senhor, esperar o agir dele. Mas nunca é fácil, em qualquer área da vida. Servir a Deus com a nossa espera, talvez seja uma das áreas mais difíceis. Mais difíceis de a gente servir o Senhor. É uma luta absurda que travamos dentro do nosso coração. O detalhe é que, para quem olha de fora, talvez a pessoa olhe para você e te julgue, né? Porque pode parecer que você não está fazendo nada, que você é um displicente, um irresponsável, um preguiçoso, porque a nossa mente ativista sempre vai para o esquema de servir a Deus é fazer alguma coisa. Então, se você se colocar nessa posição de servo de Deus, significa que você precisa travar uma grande luta contra você mesmo, contra a sua ansiedade, para permanecer na posição de espera. Esperando a bênção de Deus, o agir de Deus, a resposta de Deus, a direção do Senhor, no tempo dele. Veja, não é possível servir a Deus sem esperar. Não é possível.
Ser cristão, por exemplo, é esperarmos a segunda vinda de Cristo. Isso é da essência da nossa fé. Esperar o cumprimento pleno das promessas do Senhor. Não é fácil mantermos viva a esperança da vinda de Cristo. O mundo aponta para outra direção, o mundo não acredita nisso. Já, se você vê os últimos livros do Novo Testamento, como a carta de Judas ou a segunda carta de Pedro, você vai perceber que já naquela época as pessoas zombavam dos cristãos. Dizendo, aí, cadê o Jesus? Vocês não falaram que ele vinha? Não está vindo, não aconteceu nada. Daí a importância da gente se reunir regularmente como igreja. Estamos aqui para manter viva a nossa esperança. Cada culto, cada encontro, cada adoração, cada oração, cada celebração da ceia, cada vez que estamos juntos celebrando o Senhor, renovamos a nossa esperança, mantemos viva a nossa esperança. E meu irmão, minha irmã, não há outra forma de você manter o seu coração, manter essa chama da esperança viva no seu coração, que não seja buscando o Senhor. Jesus exorta muitas vezes sobre estarmos atentos e vigilantes em relação à sua vinda. Tem várias parábolas, né? Por exemplo, a parábola das 10 virgens. As imprudentes foram aquelas que não souberam esperar. E Jesus conclui dizendo, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Será, irmãos, que estamos vigilantes. Talvez você esteja preparado para muitas coisas na sua vida, mas será que de fato você está preparado para o encontro com o Senhor? Esperando a sua volta. Na verdade, Jesus vai dizer que um dos sinais da sua volta é quando todos estiverem dizendo paz e segurança. Então eu penso, em geral, o inverso do que a maioria das pessoas pensam. As pessoas imaginam assim, poxa, está tendo catástrofe, está tendo guerra, está tendo isso. E eu me apego muito a esse texto e eu vou pensando assim que muitas vezes o grande sinal da vinda de Jesus é quando a gente começa a se acostumar demais com esse mundo. Está muito bom. A melhor estratégia do diabo, irmãos, não é nos prejudicar. A melhor estratégia do diabo é quando tudo vai bem. A economia vai bem. Seus sonhos estão sendo realizados. Está tudo fluindo. E o mundo vai ficando tão bom, tão maneiro, tão legal, que a gente esquece que esse mundo jaz no maligno e que o Senhor não nos salvou para cá. Vigiai, porque você não sabe nem o dia, nem a hora. Há duas formas de esperarmos: esperar tranquilo, em paz, confiando, ou esperar nervoso, ansioso, agitado. O ideal é a gente seguir o primeiro modelo, entregarmos nossas preocupações ao Senhor, confiar nele. Agora, mesmo no segundo modelo, ou seja, mesmo quando o seu coração é tomado de ansiedade, você precisa se manter na posição de servo. Às vezes a gente não consegue controlar nossas emoções. Às vezes, querendo ou não, gostando ou não, a ansiedade vem. Ela chega, ela toma conta. O que nos leva a um outro princípio. Guarde isso no seu coração. Você não pode impedir a ansiedade de chegar ao seu coração. Mas você pode decidir agir ou não de acordo com ela. Então não há algo que eu possa fazer por você, ou que a gente possa fazer aqui na igreja, que de repente, de agora para frente, você nunca mais, em assunto algum, ficará ansioso. Uma hora ou outra a ansiedade bate. Às vezes por coisas pequenas, às vezes por coisas maiores. Bate no meu coração.
O desafio é, quando ela bater, você vai agir de acordo com a vontade de Deus ou você vai agir de acordo com ela? A ansiedade é parceira da incredulidade. A ansiedade e incredulidade nos levam à desobediência. Pessoas erram, pecam, se complicam porque não esperam agir de Deus. A gente lembra de Abraão. Abraão e Sara. Deus havia prometido um filho. Apesar da velhice, Deus havia falado, confirmado. O desafio era esperar a promessa do Senhor. Servir ali significava esperar. Mas a ansiedade os levou à incredulidade, os levou a duvidar, os levou a desobedecer. Resultado, nasce Ismael, filho de Agar, que depois Sara expulsa da sua casa. Lembre-se do rei Saul. Lá pelas tantas, o profeta Samuel lhe deu a seguinte orientação: Saul, olha, espera eu chegar. Espera eu chegar para a gente oferecer o sacrifício ao Senhor. Não vai à guerra. Não entre em batalha antes que eu chegue. E numa frase, e Samuel demora um pouco, e Saul começa a ficar preocupado com os seus soldados, e ele faz o sacrifício ao Senhor. Ele desobedeceu porque ele sacrificou a Deus. Poxa. E aí a frase famosa do profeta Ezequiel, né? Obedecer a Deus, o profeta Samuel, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. A resposta icônica de Saul foi: pressionado pelas circunstâncias. É isso. Essa é a sua resposta. Sempre. Eu fui pressionado pelas circunstâncias, as circunstâncias não me deram alívio e eu não consegui esperar. Eu desobedeci. Primeira dimensão do servir, irmão, do servir sem agir, é o esperar. Há um segundo aspecto, que é o aspecto do silêncio. Há tempo de falar, há tempo de se calar. Às vezes servimos com nossas palavras, é verdade, às vezes servimos a Deus com o nosso silêncio. Quando Jesus foi preso pelos líderes religiosos judeus, foi acusado e questionado pelo sumo sacerdote, os evangelhos dizem que ele ficou em silêncio. Ele vai ser levado ao governador romano, mais uma vez acusado e questionado, e o texto diz que Jesus ficou em silêncio. Servir a Deus em silêncio, queridos, é saber que há ocasiões que o melhor é não falar. A carta de Tiago nos orienta: estejam prontos para ouvir, tardios no falar. O falar pode atrasar, o falar pode ser adiado, o ouvir nunca. O silêncio precede o falar. Infelizmente, a gente faz o contrário. Temos dificuldade de ouvir. Temos dificuldade de prestar atenção. Mas a gente adora falar. Não controlamos nossas línguas. Nas redes sociais, não controlamos nossos dedos. Falamos muito, digitamos muito, compartilhamos muito, postamos muito, muitas mensagens, muitos áudios, muitos vídeos. Estamos, irmãos, falando demais. Eu destacaria alguns aspectos sobre como servimos a Deus em silêncio. Primeiro é exatamente esse, o do ouvir. Você precisa de silêncio e concentração para ouvir o outro. Muitos casais já não conseguem conversar por causa do telefone. Amigos já não conseguem se ouvir. Temos dificuldade de ouvir uma pregação. Dificuldade de ouvir um conselho, uma orientação. Dificuldade de ouvir sem interromper o outro.
dificuldade de ouvir sem olhar o telefone. Você precisa consagrar o seu ouvido a Deus. Servimos a Deus, servindo pessoas, servimos a Deus com nossos ouvidos precisam de silêncio. Em segundo lugar, precisamos de silêncio para refletir, irmãos. Precisamos de silêncio para orar e meditar no Evangelho. Precisamos de silêncio para ouvir a voz de Deus e discernir a vontade dEle. Essa era a razão pela qual Jesus subia aos montes. Por que Jesus ia no monte? Não é porque o monte tem alguma coisa especial que faz com que você fique mais perto de Deus. Jesus subia ao monte para ficar sozinho, para fugir das multidões, às vezes para deixar os discípulos de lado. E aí eu queria que você guardasse um outro princípio no seu coração. Não existe profundidade espiritual sem momentos específicos de solitude e silêncio. Não existe profundidade espiritual sem momentos específicos, intencionais, de solitude e silêncio. A pessoa que está sempre na atividade, fazendo coisas, falando muito, ou cercada de gente, de barulho, de movimento, ela não tem condições de parar e meditar. Então a espiritualidade dela vai ser sempre rasa, na superfície. Não é por algum tipo de defeito intrínseco, não é porque ela é pouco crente ou tem algum tipo de inabilidade, não. É porque ela não se dispõe a um tempo de qualidade com o Senhor. Ela não para ouvir, para pensar, para refletir. E aí a gente observa que é muito fácil a gente falar de ativismo religioso. Galera que trabalha muito na igreja, mas existem outras formas de ativismo. Existe o ativismo social. Então a pessoa, ela tem uma agenda social de festas, de encontros, de reuniões, que não para. Existe o ativismo digital. Então a pessoa não para no celular, no computador. Todos eles problemáticos. Falta tempo para ouvir ao Senhor. Falta tempo para você discernir as dores da sua alma. Você nem sabe muito bem o que está rolando dentro de você. O silêncio e a solitude são necessários para o autoconhecimento e para a comunhão com Deus. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, pastor, mas minha casa é impossível, 1 minuto de silêncio sequer. Minha rotina é insana, trabalho, correria. Eu reconheço a dificuldade porque eu também passo por ela. Mas precisamos, irmãos, encontrar a nossa montanha. Você precisa dar um jeito. Um horário alternativo, um lugar alternativo, acordar mais cedo, criar um intervalo no meio do dia, escolher alguns dias da semana, não sei o jeito que você vai dar. Mas você precisa arrumar uma forma de parar para pensar, refletir. Veja que nessa correria, alguns líderes evangélicos têm praticado algo que parece até inusitado. Passar alguns dias no mosteiro. É algo comum nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. O pastor Gerson, por exemplo, compartilhou que é algo que ele já fez algumas vezes. Com a intenção, silêncio. Silêncio. Para orar, para meditar, para buscar a presença de Deus, para desacelerar. A gente foca muito na dinâmica do descanso, né? Eu preciso descansar. Mas nem sempre esse descansar está associado ao buscar a presença de Deus. A gente descansa do trabalho, mas se ocupa com outras atividades.
Terceiro lugar, o silêncio é um servo de Deus quando intencionalmente evitamos usar nossas palavras para ofender o outro. Sabe aquela história? Quantas vezes você já sentiu o desejo de falar certas verdades para determinada pessoa? Eu não sei você, mas na minha cabeça eu já tenho o discurso prontinho. Já ensaiei várias vezes. Porque, irmãos, tem crente que tira o pastor de sério. É verdade. É raro, assim, umas 3 vezes por semana. Às vezes, 3 vezes no domingo. Né? 3 vezes num culto só. Né? Na internet, nossa, quanta coisa eu vejo que eu tenho vontade de falar, de comentar. Os dedos coçam. Aí eu penso um monte de coisa. Na minha cabeça eu faço um trabalho, sabe, Alain? 15 páginas. Título, subtítulo, referências, parágrafos. Mas aos poucos, o Senhor vai me fazendo apagar linha por linha, palavra por palavra. Por fim, eu concluo que apesar da minha raiva, apesar da minha ira, apesar da minha irritação, eu sirvo melhor ao Senhor com meu silêncio. Satisfazer a raiva é bom. Servir a Deus e ao reino dele é melhor. Não esqueça as maluquices que você ouve por aí. Você é um servo de Deus. Não é porque você tem o direito de falar que você pode sair falando o que pensa. Porque as suas palavras, elas são servas de Deus. A sua língua é serva de Deus. O que você fala precisa honrar o nome do Senhor. E ponto. Final. Sem ressalvas. Pensamentos, sentimentos. Às vezes o que você quer digitar, gravar, compartilhar, serve aos seus interesses pessoais. Não contribui nada com o reino. Mantenha o seu silêncio. Honre a Deus com o seu silêncio. Ninguém vai comentar, ninguém vai curtir, ninguém vai compartilhar. Mas Deus vai se alegrar da sua vida. Servimos a Deus, irmãos, com a nossa espera. Servimos a Deus com o nosso silêncio. Servimos a Deus. Terceira dimensão do servir sem agir. Servimos a Deus com a nossa presença e com a nossa ausência. Qual é o serviço da ausência? Servimos a Deus intencionalmente quando dizemos não. Às vezes, dizer não é servir a Deus. Não ir a certos lugares. Não estar em certas companhias. Não participar de certas atividades. E eu não farei isso, porque isso não agrada ao Senhor. Isso não edifica o meu coração. Então eu não vou estar lá. Salmo 1 nos lembra que a pessoa bem-aventurada é aquela que não se assenta na roda dos escarnecedores. E às vezes, irmãos, tem roda de crente que parece, de fato, uma roda de escarnecedores. É melhor eu não ir. É melhor eu não estar. É melhor eu não participar. Os motivos são vários. Às vezes não vai me fazer bem, não vai edificar. Às vezes eu tenho uma fraqueza e eu chegando lá eu não vou conseguir dizer não. Às vezes eu vou ser mais influenciado do que influenciar. Às vezes eu vou ouvir o que não devo. Vou falar o que não devo. Vou ver o que não devo. Vou fazer o que não devo. Às vezes o melhor testemunho que damos é simplesmente não participar. Eu não estava lá, eu não participei, eu não fui, eu não compactuei, eu não fui cúmplice, eu não apoiei. Como servo de Deus, intencionalmente eu disse não. Irmãos, a gente não pode evitar que o mundo seja mau. Não tem como.
mas podemos evitar participar do mal que existe no mundo. Não podemos evitar que pessoas façam mal. Não podemos evitar que as rodas de escarnecedores existam. Mas podemos evitar estar nelas. Podemos. Às vezes servimos a Deus com a ausência, mas às vezes servimos a Deus com a presença. Mais uma vez, não se trata simplesmente de você fazer alguma coisa, mas de estar no lugar certo. Às vezes, estar em silêncio. Texto clássico sobre isso, né? Um deles é a passagem de Marta e Maria. Então, não seja rápido em criticar Marta, tá? Vamos pegar leve com Marta. Ela também estava servindo a Jesus. Naquele momento, porém, o melhor serviço a Jesus não era fazer algo. O melhor serviço era estar aos seus pés, ouvindo. Os evangelhos nos contam a história da mulher que chorou aos pés de Cristo, enxugou os seus pés com seus cabelos e o perfumou com óleo precioso. Ela não disse uma palavra sequer. Ela não cantou louvores. Ela não tocou instrumentos para Jesus. Ela não fez grandes orações. Ela estava no lugar certo, em silêncio, adorando o Senhor. Já dissemos isso em outras pregações, irmãos, às vezes a melhor forma de servirmos a Deus é simplesmente você estar no culto, na oração, ouvindo, adorando. Mesmo quando você está mal, e às vezes a gente está mal. Quando você se sente fraco, você se sente sem força para fazer alguma coisa, sirva a Deus com a sua presença. Há momentos em que a melhor maneira de abençoarmos alguém é estando presente, presente para chorar junto, chorar com os que choram, presente para compartilhar o silêncio, presente para rir junto, presente para ajudar o outro a esperar, para que ele não espere sozinho. Presente para aliviar a solidão. Presente para orar. Presente para apoiar. O que eu posso fazer por você? Às vezes eu tenho muito pouco para te dar. Mas eu posso te abençoar com a minha presença ao seu lado. Será que você já ofereceu a sua presença para outro? E vice-versa, né? Porque às vezes a gente menospreza a oferta da presença. Às vezes a gente subestima o valor de alguém que simplesmente vai estar ao nosso lado. Há momentos, irmãos, de agir. Há momentos de esperar. Há momentos de falar, há momentos de fazer silêncio. Há momentos de ausência. Há momentos de presença. Nem sempre servir a Deus significa arregaçar as mangas e trabalhar. Mas isso não quer dizer que é fácil, né? Às vezes é mais fácil carregar a cadeira. Às vezes é muito mais fácil montar e desmontar as coisas que a gente faz para o culto. É muito mais fácil organizar um evento, acordar cedo, dormir tarde, pegar o pesado. É muito mais difícil as lutas que lutamos contra nós mesmos, as lutas que travamos no coração, as lutas que travamos naquelas áreas da vida onde só Deus nos vê. Mas essas áreas também são áreas onde a gente precisa servir ao Senhor. Queria desafiar você a orar. Eu não sei qual dessas áreas é mais complicada para você. Qual dessas áreas é mais difícil para você? Esperar, silêncio, tempo de silêncio, tempo de presença, tempo de ausência, coisas que você precisa dizer não, lugares que você precisa dizer sim.
Apresente isso ao Senhor. Eu não sei do que está rolando na sua vida. Não sei as batalhas da sua alma. Mas eu queria te dar alguns segundos, alguns momentos, em silêncio, para que você olhe para aquele que está aqui, para o Senhor, que do céu ouve a sua oração. Fale com Ele. Apresente a sua vida a Ele. Diga para o Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor nessa hora. Veja o que está dentro da sua alma. Apresente ao Senhor. O que está difícil esperar? O que você precisa esperar que você não está conseguindo mais esperar? Peça ao Senhor graça para não desistir. Peça ao Senhor graça para que você possa ter momentos na sua vida de oração, de profundidade espiritual. Peça ao Senhor graça para que você controle seus lábios, controle seus dedos, e assim você diga não ao falar demais, ao digitar desnecessário. Peço ao Senhor graça para que você se faça ausente de lugares, companhias e situações que não edificam o seu coração, que não fortalecem a sua fé. Deus amado, em nome de Jesus, o Senhor nos chama, Senhor, a sermos servos do Senhor de forma integral, total. E é muito bom, Senhor, a gente trabalhar na Tua obra, Senhor. E há tanto trabalho, Senhor, importante a ser feito. Mas, ó Pai, abre os nossos olhos para perceber, Senhor, que existem dimensões, ó Deus, do servir ao Senhor, que requerem, Senhor, a nossa atenção. Peço, Senhor, àqueles, ó Pai, que são desafiados a esperar no Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão tomados pelo desânimo, pela ansiedade, que estão prestes, ó Pai, a entrar em desobediência porque já não suportam mais esperar. Em nome de Jesus, fortalece a fé desses irmãos, ó Pai. Fortalece o vigor, fortalece a força. Para que, assim como diz Tua palavra, Senhor, possamos esperar, ó Pai, a despeito das circunstâncias. Senhor, traz graça do céu para aqueles, ó Pai, que estão tomados de ansiedade. Que possam, Senhor, encontrar paz no Senhor. E que não sejam, Senhor, servos da ansiedade. Que a ansiedade não nos leve, Senhor, à desobediência. Abençoa-nos, ó Pai, para que a gente possa aprender a ter tempos, ó Pai, de qualidade na Tua presença. Momentos, ó Pai, onde a gente busque o Senhor, a gente fale com o Senhor, a gente ouça a Tua voz. Ajuda-nos, ó Pai, a consagrar ao Senhor nossos ouvidos, para que possamos ouvir nossos familiares, ouvir nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, a honrar com o Senhor, honrar ao Senhor com nossas palavras. Que nossas palavras não sejam servas, ó Pai, da raiva, da ira, da maldade. Ajuda-nos a dizer não, Senhor, às rodas dos escarnecedores. Ajuda-nos a dizer não aos lugares, ó Pai, que não edificam a nossa fé. Ajuda-nos a estar presente, ó Pai, na Tua presença, aos pés de Cristo, em silêncio, com dores, com lutas, com tristezas, com dúvidas, com pecados,
Mas não há outro lugar que devamos estar, ó Pai, a não ser na Tua presença. Ajuda-nos a estar presente junto aos nossos irmãos, sendo companhia, se fazendo presente na hora da dor e da dificuldade. Em nome de Jesus, que sirvamos ao Senhor em todas essas áreas. Em nome do Teu Filho. Amém.